Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Olá, boa tarde. Bom, bem-vindas e bem-vindos, vocês que disponibilizaram esse tempo dessa tarde para acompanhar essa discussão. Como já foi apresentado por meu xará, me chamo Tiago Parada. Fiz residência em Medicina Social, em Saúde da Família pelo Instituto de Saúde Coletiva. E fui convidado pela DAB, a quem agradeço a oportunidade agora, para trazer este debate, para vocês, só que já assumindo aí um desafio enorme, visto que essa plataforma ela é direcionada a algo que dialogue mais especificamente com o fazer cotidiano de vocês, e o tema que a gente vai trazer é um tema que exige um aprofundamento, uma conversa sobre aspectos históricos e aspectos teóricos, justamente contradizendo o que a orientação da equipe, nos faz quando vamos preparar o material. Mas enfim, estou com esse desafio de fazer com que, se não for aprazível, essa nossa conversa, que ela seja pelo menos entendível, dado que esse tema, na nossa conjuntura atual, ele toma uma relevância importante, dada as grandes transformações em que a sociedade, o país como um todo, vem passando, e as reformas que estão colocadas em curso aí. Bom, primeiro, para que vocês consigam se localizar, de onde que a gente partiu, de onde partiu a ideia de trazer essa conversa. Essa conversa ela surgiu de uma participação minha numa mesa redonda da oficina de encerramento do ano com o corpo técnico da CESAB. Estavam reunidos os coordenadores e os apoiadores institucionais da DAB. E no final da nossa conversa foi colocado que seria importante que aquilo que a gente debateu naquele momento pudesse ser disseminado, pudesse minimamente está acessível para a crítica dos profissionais que fazem com que a saúde da família, a atenção primária, ela tenha corpo, tenha materialidade, tenha vida. E aí surgiu a ideia de fazer enquanto a web palestra, e estamos aqui para tentar dar conta disso. Como eu falei, essa minha fala ela vem a partir do Instituto de Saúde Coletiva. Lá, enquanto doutorando, eu faço parte do Programa Integrado de Ensino, Pesquisa e Cooperação Técnica em Formação e Avaliação e Atenção Primária à Saúde. A sigla é GRAB, não tem muita relação com essas palavras, mas é um grupo de pesquisa já reconhecido historicamente na Bahia e no Brasil, no debate a respeito da atenção primária à saúde. E este grupo também ele é responsável pelo eixo temático de estudos, pesquisas em atenção primária e promoção da saúde do Observatório de Análise Política em Saúde, também uma plataforma que é coordenada e organizada a partir do Instituto de Saúde Coletiva. Bom, feitas essas primeiras marcações, de onde eu estou mais ou menos e da onde vem essa conversa, vamos para algumas outras marcações, alguns pressupostos, algumas balizas para orientar as reflexões que eu vou trazer aqui. Então, alguns pressupostos de onde eu estou partindo. Primeiro, uma perspectiva a respeito da história, que, indiferente às consciências, a história é feita de consequências, então de práticas sociais, de lutas, a partir de diversos interesses de grupos sociais, de diferentes classes sociais. E este andar da história ele se dá na prática dos seres humanos, homens e mulheres, mas independe de certa forma da consciência que nós tenhamos daquilo que nós fazemos. Independente de eu saber exatamente aonde eu estou indo, de alguma forma eu estou indo, estou construindo atos. E a história se constitui assim. Apesar dela independer de consciência, é importante que a gente possa constituir consciência para que consiga minimamente se colocar no lugar de protagonista da história e não apenas de navegante, apesar de essa segunda
essa segunda possibilidade é o que está colocado para todo mundo. Bom, então, essa é a perspectiva para a história. Para a prática, né? Estou trabalhando com uma perspectiva mais geral de que a prática é todo o processo de transformação de uma certa matéria-prima em um dado produto determinado, realizado por um determinado trabalho humano por meio de instrumentos. Então, falando em prática de saúde, nessa perspectiva aqui a gente se orienta por Ricardo Bruno, por Emerson Merri, autores que a gente já leu em algum período, já teve contato nos processos formativos que participamos, né, para estar atuando nesse campo. Uma questão talvez não tão acessível, não tão disponível para a maioria, é essa perspectiva da prática política, né, que tem por função a transformar as relações sociais, reformulando aí a demanda social por meio de um discurso. Aqui é onde eu me aproximo do referencial que eu utilizo no meu doutorado, que é de análise do discurso, que caminha pela tradição iniciada por Michel Pechet, né, um filósofo francês. E a partir dessa perspectiva, como no nosso título a gente traz os sentidos da atenção primária, a ideia de sentido da palavra, por esse referencial teórico, ele é produzido no encontro da palavra com a realidade efetiva, né? E com as circunstâncias que estão envolvidas nessa realidade em determinada situação social. Então, esse encontro da palavra com a realidade é o que a gente vai chamar de discurso. Então, esse discurso seria um dos instrumentos da prática política e é com base num olhar sobre esses discursos que eu vou trazendo alguns elementos aqui para a gente construir as reflexões que estão colocadas para o final e eu espero que eu consiga fazer com que elas se tornem interessantes e compreendidas, né, para a gente cumprir o desafio que o pessoal propôs, né? E um elemento que eu vou deixar em suspenso nesse referencial teórico, nessas primeiras premissas, é que, nesse sentido da palavra, um elemento essencial nessa situação é a ideologia. Sem ideologia, nenhuma palavra tem sentido. Então, tudo que nos cerca está imerso em ideologia, e no momento em que eu construo um discurso, em que eu escolho determinada palavra para poder nomear alguma situação ou algum objeto, eu estou ali também trazendo todo um referencial que se organiza aí no que a gente vai chamar de ideologia, que por enquanto não vou trazer mais elementos teóricos, vou deixar em suspenso para retomar lá no final e ver se a gente consegue fazer essa ponte e se formos bem sucedidos, construir interessantes reflexões. Bom, enquanto isso eu vou esquentando nessa perspectiva de estar falando com a câmera, mas de vez em quando eu passo o olho aqui para ver quem está aí nesse grupo já batendo um papo. Bom, um roteiro para essa nossa discussão, então, eu vou partir de uma conjuntura, né, de uma perspectiva de conjuntura internacional, vou trazer mais elementos dessa conjuntura internacional, justamente para demonstrar que as nossas práticas, querendo ou não, elas estão imersas em uma totalidade e sofrem determinações que não são só da nossa prática mais local, não são só das políticas estaduais ou das políticas nacionais, a gente faz parte de um todo, e aí eu vou fazer uma ponte com que talvez pareça ser mais distante, aí trazendo o cenário internacional. Depois vou seguir com a discussão sobre cobertura universal à saúde. Vou trazer especialmente as contribuições que a Lígia Giovanella nos traz e que o Centro de Estudos Brasileiros em Saúde, né, o SEBS, vem constituindo desde 2014 e que a Lígia Giovanella, especialmente a partir de 2018, vem trazendo a respeito da cobertura universal à saúde e sua relação com a atenção primária à saúde. A Lígia que representante da Abrasco, do SEBS, da rede APS e que representou o Brasil nas discussões que nós tivemos em 2018 nos 40 anos de Amahata, né, em Astana. Então, vou trazer elementos desses lugares para a gente ter uma certa compreensão do que vem a ser então com a cobertura universal à saúde. Depois vou trazer resgate de elementos históricos da organização da APS no Brasil, que é onde vou estar trazendo elementos materiais da participação de vocês, propriamente dito, né, do que vocês materializam no cotidiano do fazer, né, no cotidiano do trabalho, que é a nossa experiência de APS no país. E
por fim, vou elencar alguns elementos das reformas que estão em curso e trazer alguns elementos sobre possíveis repercussões dessas reformas na prática da saúde. E aí agora, possivelmente eu vá acelerar um pouquinho, estou contando com o Tiago para sinalizar, mas vocês também podem colocar algum sinal aí se eu estiver acelerando demais, para ver se eu dou conta de manter essa conversa inicial nos 30 minutos e a gente ter uma possibilidade de um bate-bola, se vocês não desistirem daqui até lá, né, de permanecerem aí ouvindo, né, essa conversa. Bom, iniciando, falar da conjuntura internacional, é importante que a gente localize em determinado fato histórico e não tem como a gente desassociar agora que em 2020 nós estamos ainda colhendo desdobramento da última grande crise financeira que a gente teve no mundo, né, no capital, que foi a crise financeira de 2008. Né? E é importante a gente marcar que essa crise ela não vem do nada. Né? Tem antecedentes dessa crise. Ela está relacionada a questões que não foram resolvidas pela forma que nós adotamos depois da crise da década de 70, uma grande crise que tivemos. Foi justamente no momento em que a gente estava discutindo a reabertura democrática do país. A gente estava em plena ditadura, mas já estava a constituição do SEBS, da Abrasco, os nossos debates sobre o campo, a conformação inicial do campo da saúde coletiva. Pois bem, nessa data, nessa década, para dar conta da crise, da grande crise do capital daquele momento, nós adotamos, de forma geral no globo, a perspectiva neoliberal, que é composta por uma fórmula que aqui eu resumi, para só trazer elementos para a nossa reflexão, com a ideia do Estado mínimo, a financiarização, que é a dominância do capital financeiro, da lógica dos bancos, né, organizando e tendo um maior papel na organização da acumulação capitalista, e a reestruturação produtiva, em que a gente tem o processo de flexibilização do trabalho, a gente, na perspectiva de análises mais teóricas, a gente tem a substituição do Fordismo pela perspectiva toyotista, e aí vem toda a questão da polivalência, da qualidade. Então, esse conjunto, essa fórmula adotada na década de 70 para resolver aquelas crises que a gente pode aí, de forma mais simplificada, colocar enquanto forma neoliberal, ela foi imposta para todos os países do globo naquele período, mas que de fato não resolveu os problemas. O próprio FMI reconhece isso agora em 2016, em algum momento dessa apresentação eu vou pontuar isso. Mas o fato é que em 2008 a gente tem a quebra dos bancos, né, os Lehman Brothers, que atuavam no mercado imobiliário dos Estados Unidos. E essa quebra desses bancos vai atingir as instituições financeiras do mundo inteiro. E os estados passam a atuar para socorrer os bancos. E imagine, o Estado era para ser mínimo, mas ele passa a atuar com os seus fundos públicos, né, com aquilo que é arrecadado dos impostos, né, pelo fisco, direcionado para salvar os bancos. E aí os compromissos que o Estado tinha para aquele orçamento, eles ficam deficitários, e aí a gente tem uma dominância também da perspectiva da austeridade que circula todo o globo a partir de 2008. Então a gente tem, enquanto uma resposta para essa crise de 2008, uma aposta, né, um aumento da dose do veneno na perspectiva da adoção do neoliberalismo para todos os estados, né, de forma global, e aí aumenta uma disputa pelos fundos públicos, que aqui no Brasil a gente já pode ter uma referência disso, pelas contribuições que o pessoal da auditoria da dívida pública nos tem feito de um bom tempo para cá. Você já deve ter visto aquela pizza que demonstra o quanto do gasto público, né, da União é direcionado para os custos da dívida, que vai abastecer, é mais interessante aos bancos, e o quanto que é direcionado de verdade às políticas sociais e ali à Previdência. A gente vê que está quase em 50% dos recursos da União direcionados para os custos com a dívida. Então, o fato é que, enquanto fórmula para resolver, para sair da crise de 2008, tem a perspectiva dessa adoção desse neoliberalismo, e ele vem com maior radicalidade.
Importante marcar para que a gente tenha uma ideia da importância da saúde, né, nesse novo momento do capital global. Em 2008, em plena crise, a gente tem a indústria farmacêutica de produtos e equipamentos médicos ficando entre as que mais deram lucro, entre as quatro maiores indústrias que deram lucro. Então, aí o setor produtivo da saúde, produtivo em termos de tecnologia densa e que reúne maiores recursos, estava ali para o globo aparecendo como uma das mais lucrativas. Então, este cenário vai aparecer a saúde nessa lógica do capital, e é nesta quadra histórica que a gente vai ter justamente as medidas de austeridade em dominância, e a gente tem a aprovação da emenda constitucional de 2016, quer dizer, 8 anos depois, mas é o momento em que essa perspectiva dessa crise ela chega com maior força aqui no Brasil, e ela só tem condição de ser implementada justamente por força de uma desestruturação política institucional. Então, a gente tem o que a gente chamou naquela quadra de crise política, crise de representação, e a gente tem a articulação do golpe parlamentar, midiático, né, jurídico, enfim, todas as classificações que já foram dadas a essa nossa experiência aí nessa quadra 2014, 2015, 2016, e que vai culminar com o grande marco aí da nossa adoção dessa política neoliberal, que é a aprovação da emenda constitucional 95. Né? Em 2016, no mesmo ano em que o FMI afirmou que o neoliberalismo não entrega o que promete, e mesmo por cima de lições aprendidas, né, com países que já vivenciavam essa crise desde 2008, um estudo elaborado pelo IPEA já demonstrava que as crises econômicas agravam os problemas sociais, pioram a situação de saúde, medida de austeridade fiscal que reduzem o gasto com programas sociais tendem a aumentar a crise sobre a situação da saúde, e que o ideal é a preservação de programas de proteção social, né, para justamente proteger a saúde das populações nesse momento de crise. Mas o que a gente assume no país, e aí eu repito novamente, isso só é possível a partir da força de articulações políticas de um golpe. Só a partir de 2016, de verdade, ela começa a ser implementada no país, e aí vem com várias outras reformas que não estão elencadas aqui, mas a gente tem a reforma trabalhista, reforma da Previdência, tudo nessa direção também. Bom, e aí é nesse contexto que a gente vai ter aí um direcionamento do debate internacional sobre saúde rumando, né, direcionado aí para a cobertura universal à saúde. Oficialmente, o termo cobertura universal à saúde vai aparecer nos textos da Organização Mundial de Saúde em 2005, e muito relacionada ao risco financeiro dos gastos catastróficos, né? A ideia de asseguramento social, eu criar um seguro para que, se eu tiver algum problema de saúde, eu não entre em falência, abrindo a porta aí para que os recursos públicos pudessem ser destinados ao mercado privado de seguros e planos de saúde, né? Isso é o que está colocado no debate internacional. Com a crise de 2008, essa perspectiva da cobertura universal meio que recebe um voto de Minerva, e aí se assume realmente enquanto uma possibilidade de consenso mais abrangente. Em 2012, ela vai se converter em uma prioridade da Organização Mundial da Saúde. Basicamente, esse ano foi o ano da cobertura universal de saúde. Inclusive, se eu não me engano, ficou instituído o dia 12 de dezembro como o dia da cobertura universal à saúde. E já em 2014, o SEBS já começa a fazer esse debate crítico mais amplo aqui. Então, aqui eu coloquei o link de duas produções do SEBS, um manifesto que foi impresso, né, e tem a versão em PDF disponível, em que vai fazer a comparação entre o que vem a ser Sistema Universal à Saúde e Cobertura Universal à Saúde, né, que os dois termos eles mantêm ali a palavra universal, mas falam de universalidades completamente diferentes, que é uma das coisas que a Giovanella vai debater no artigo dela, que eu uso como base. E também em 2014 o SEBS publica esse texto, na Cobertura Universal de Saúde, a nova aposta do capital. Né? Então, são textos que estão lá disponíveis, em que o SEBS vai trazendo a crítica e tentando deixar claro qual a diferença do que estava sendo colocado e apresentado
como nova panaceia para a organização dos sistemas universais de saúde. Em 2015, entretanto, essa proposta ela é incorporada na Agenda Internacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E esse ano, ou no ano passado, em 2019, ela acaba sendo aprovado uma declaração política sobre a cobertura universal relacionada a esses objetivos de desenvolvimento, felizmente para a gente, de uma perspectiva um tanto mais abrangente, digamos assim, do que os primeiros debates traziam. Né? Pelo menos na declaração política foi garantida a ideia do direito à saúde enquanto direito humano, a perspectiva da atenção primária à saúde, da determinação social da saúde, mas de verdade é uma proposta que foi construída pelas instituições de financiamento, especialmente aí a Fundação Rockefeller. Então, o objetivo principal da proposta da cobertura universal à saúde é a proteção financeira em saúde, isto é, que todas as pessoas possam acessar serviços de saúde sem dificuldades financeiras, ao reduzir os pagamentos diretos no ato da utilização e evitar gastos catastróficos. Então, nessa perspectiva, o financiamento público ele perde importância e a estratégia passa a ser a redução do gasto direto da compra de serviço. Então, a ideia é que as famílias elas não comprem diretamente uma consulta, e sim contratem os planos, os seguros de saúde e com o desembolso cotidiano de pequenas parcelas, estejam protegidas financeiramente de uma necessidade maior, né, por acometimento de um câncer, que vai exigir aí maiores aportes de recursos. Então, essa ideia é de fazer esse seguro financeiro. Então, essa é uma característica importante quando a gente vai falar de cobertura universal à saúde, e é importante que a gente lembre que uma das causas da quebra do mercado imobiliário em 2008 foi a falência das famílias que não tinham como pagar os seus financiamentos de suas casas. E uma das coisas que levavam as famílias norte-americanas à falência é o acometimento de câncer de uma pessoa da família. Então, só um detalhe para ilustrar o quão complexos são essas relações, né, desses consensos internacionais com a lógica do modo de produção capitalista e como é que isso se aproxima ou não do que a gente já vem constituindo no país. Bom, a cobertura universal ela tem 3 componentes centrais. Ela tem um foco no financiamento por combinação de fundos distintos, afiliação por modalidade de asseguramento, como se fosse cada grupo que vai constituir um determinado plano, ele vai ser filiado de determinada forma. E aí a gente tem uma divisão essencial pelo poder de compra, né, pelo poder de pagamento das famílias ou dos estados, já que a gente está falando de um acordo internacional. E um terceiro componente é uma definição de uma cesta limitada de serviços, que é justamente uma estratégia para que se possa precificar esse pacote e precificado ele possa ser comercializado. E o que a gente tem a respeito dessa cobertura universal é que em 2018, a Declaração de Astana, em comemoração aos 40 anos de Alma Ata, a atenção primária à saúde ela vai aparecer como um fundamento do sistema de saúde sustentáveis para a cobertura universal. E a ênfase na cobertura universal à saúde ela vai se dar com o comprometimento da integralidade da atenção e do acesso à população, trocando esse comprometimento com a integralidade pela oferta de pacotes básicos e com base na capacidade de pagamento e aí dos estados, né, do governo. Vamos lembrar que essa perspectiva do sistema de saúde sustentável, a gente vivenciou, foi materializada no discurso do Ricardo Barros no momento em que ele assume lá em 2016 e que uma das primeiras publicações que ele faz em um jornal de grande divulgação é de que o SUS não se sustenta, o SUS é muito caro. Né? Então ali a gente já via, de certa forma, essa conjuntura discursiva já influindo aqui nos lugares de poder da saúde. E, mais especificamente, por encomenda do próprio Ricardo Barros, a gente tem a proposta de reforma justa e necessária do SUS, que o Banco Mundial faz, né? Constitui uma equipe, faz um estudo e hoje constitui uma equipe de consultoria do Ministério da Saúde. Eu estou olhando aqui, que eu acho que eu já avancei, foi um bocado no tempo que eu tinha separado para falar da cobertura universal. Mas
aqui a gente já vai findando essa conversa sobre o que vem a ser a cobertura universal, né? Eu trouxe aqui um tipo de quadro que a gente já está habituado a ver, né? Especialmente quando a gente fazia aquele debate sobre modelo de atenção, e aqui nessa coluna a gente localizava o modelo hegemônico e do outro lado o modelo alternativo, né? Então aqui a Lígia Giovanella fez essa contribuição, né? Traçando aqui, enquanto modelos ideais, o que seria a caracterização da cobertura universal em comparação com o sistema universal, e nos permite fazer essa comparação e ver que direção aponta essa perspectiva da cobertura universal à saúde e o que representa para nós, no Brasil, que já temos aí mais de 30 anos desenvolvendo um sistema universal à saúde. Então, eu não vou ler esse quadro, vou poupar vocês disso, né, mas quem está aqui acompanhando já deve ter dado uma olhada, a concepção de saúde enquanto mercadoria, enquanto direito universal, e meio que esses elementos são muito próximos ao que a gente já estudou enquanto nesta coluna o que seria o modelo hegemônico e na outra o que seriam os modelos alternativos a esse modelo hegemônico. Então vamos dar sequência. Entrando então agora para o que a gente produz, né, e produziu nesse processo histórico de organização da atenção primária no país, e aí é onde vocês se localizam, o fazer cotidiano de vocês. Então, no Brasil, a gente organizou a nossa atenção primária na perspectiva abrangente, a partir da estratégia de saúde da família como estruturante indissociável do SUS, mencionado inclusive enquanto modelo exitoso lá em Astana, né? São pilares desse modelo, aqui eu só vou pontuar, mas vocês têm consciência teórica e prática sobre esses pilares, que são orientados pela orientação familiar e comunitária, ação sobre os territórios para a mediação de ações intersetoriais, trabalho de equipe multiprofissional com diversidade de saberes e práticas, ênfase na promoção da saúde, equilíbrio entre cuidado individual e coletivo, fortalecimento dos espaços democráticos de controle social, né, e participação ativa, financiamento e prestação públicos e coordenação de redes de atenção à saúde regionalizadas. Então é importante que a gente considere esses pilares, especialmente o que a gente pontua aqui enquanto orientação familiar e comunitária, ação sobre os territórios, essa perspectiva da participação dos espaços democráticos, para a gente fazer as nossas reflexões lá no final para qual é a direção deste grande movimento que é internacional e que chega para a gente também na conjuntura atual e é liderado, de certa forma, pelas representações do governo que atua nesse momento na direção do país. O que está posto para a gente, considerando esta nossa experiência histórica e de construção, né, aqui no país. Então, a gente tem evidências dos impactos positivos sobre a melhoria das condições de saúde e na organização do serviço de saúde. A gente tem os estudos que demonstram esses impactos desde os primeiros anos de implantação da saúde da família, seja na taxa de mortalidade infantil, na redução das desigualdades sociais, na ampliação do acesso a ações e serviços de saúde, desde consultas médicas, atividades educativas, visitas domiciliares. Diversos estudos demonstram o impacto da estratégia de saúde da família e as infecções por causas sensíveis à atenção primária, né, a maior cobertura da estratégia de saúde da família associada à redução da hospitalização por doença crônica, a gente também tem estudos que demonstram isso, e a gente tem a interação com outros programas sociais, né, demonstrando a perspectiva aí da intersetorialidade. Então, a estratégia de saúde da família articulada com o programa Bolsa Família, com o PSE, dentre outros. Então, nada diferente do que vocês já reconhecem. Evidentemente, a gente tem desafios e obstáculos nessa construção histórica, né? E aí a gente tem os problemas da infraestrutura das UBS, que apesar dos investimentos recentes, principalmente em instalações e insumos de informática, ainda não estão resolvidos. A oferta de atendimento restrita aos dias úteis, né? Enfim, a gente tem aí uma outra proposta que está em debate, a gente não vai falar sobre ela a princípio, né, nesta apresentação, mas a gente tem o Saúde na Hora que se propõe a tentar enfrentar isso, mas de forma muito controversa. Carência de profissionais em número e formação adequada para atender com qualidade, a gente não resolveu isso, nem a desigualdade da distribuição dos médicos, apesar da experiência exitosa com a perspectiva do mais médicos, mas ficou inclusive restrita a uma categoria profissional e não resolveu o problema. Incompletude da oferta de ações e cuidados de saúde, apesar da disponibilidade de padrões de referência, de protocolos, e alguns vazios
assistenciais importantes, especialmente nas áreas mais carentes e mais remotas. Então, evidentemente que esse nosso processo histórico tem resultados positivos, mas que guarda obstáculos. E é em nome desses obstáculos que estão se justificando as várias propostas de reforma que são colocadas aí, mas o que a gente pode já ir constituindo de associação é que, independente de se propor a enfrentar esses obstáculos, o que de verdade está sendo colocado é o Brasil na direção da assunção da cobertura universal à saúde, enquanto esse consenso internacional. Então, aí algumas medidas que comprometem aqueles pilares. Então, a princípio, logo a Política Nacional da Atenção Básica, a revisão que é feita em 2017, e aí ela traz algumas rupturas com o modelo de APS que a gente trazia, então não há mais a ênfase na necessidade de saúde, na territorialização, na descrição de clientela. Há a perspectiva de financiamento federal para outras modalidades de atenção básica, então a perspectiva da Estratégia de Saúde da Família enquanto substitutiva das outras modalidades, ela deixa de aparecer, né, no direcionamento da política nacional. Flexibilização e a dedicação dos profissionais da equipe com redução de carga horária dos médicos, e isso vai se expandir para as outras categorias, como a gente vê no programa que inclusive eu já citei. A possibilidade de flexibilização da presença dos agentes comunitários da saúde e mudança das atribuições desse trabalhador, então põe em xeque todo o que a gente vem constituindo enquanto experiência nacional, que tem esse ator social enquanto figura central e importante no conjunto da equipe. E a política nacional também, em 2017, já apontava a perspectiva da carteira de serviços, que é muito próxima da ideia de APS seletiva, que a gente já vinha debatendo nessa experiência, inclusive internacional, da atenção primária. Outra medida é a própria carteira de serviços, que no meio do ano foi apresentada uma consulta pública, que ficou apenas uma semana, mas que trazia ali naquele texto, ela agora já foi aprovada, já foi publicada no final do ano, né, as versões para os usuários. Eu não me recordo nesse momento se já foi publicada a versão para os trabalhadores e gestores, mas o fato é que naquele texto a gente ficou mais claro o que se tinha na perspectiva de atenção primária, inclusive o que de maior força teria para a perspectiva da prática em saúde. Então a gente tem o escopo da APS voltado para o modelo clínico e individual, com o elenco das ações naquela consulta pública apresentada inclusive de forma desorganizada. A gente tem uma afirmação de uma medicina da família, que enquanto especialidade médica retira, a gente não sabe dizer se é intencional ou não, a comunidade, né, que compunha o nome daquela especialidade, medicina, família e comunidade, no texto da consulta pública só aparece medicina de família. Há uma crítica ao trabalho da enfermagem, que é colocado como um trabalho sem uma maior definição e que gasta muito tempo em ações preventivas e de promoção à saúde, o que gerou o repúdio das entidades de enfermagem que se posicionaram e publicaram carta. A ausência dos agentes de saúde e a Lígia Giovanella cunhou inclusive esse termo da ideia de uma APS neoseletiva, porque não é a mesma APS seletiva da década de 70, de 79, apresentada pela Fundação Rockefeller. É uma outra seletividade que recria, segundo Giovanella, a perspectiva do modelo dos ambulatórios, né, do antigo INAMP, focando apenas na atenção médica individual, na clínica individual. E aí a gente tem algumas ausências importantes, e aí grifado aqui em vermelho, porque elas vão dizer especificamente da prática desse fazer cotidiano, porque há uma ausência com relação à orientação familiar e comunitária no elenco de ações que são levantados, né, a ausência da abordagem populacional territorial e biopsicossocial e a ausência da participação social. Isso, inclusive, essa ausência da participação social, ela compõe meio que um modo operandi dessa nova gestão, que não passa nenhum desses processos pelo Conselho Nacional de Saúde. Eles são pactuados na CIT e depois publicados e depois debatidos com o Conselho Nacional, e o Conselho, apesar de vir fazendo os enfrentamentos, não tem conseguido de verdade modificar esse direcionamento da gestão. Bom, já vamos passando de 10 minutos do meu prazo, mas eu vou aqui ainda trazer mais esse elemento, que é também importante, né, que é essa criação da Agência de Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, que vem com a medida provisória 890, que foi aprovada também no final do ano passado, e é difícil compreender o consenso que se constituiu para aprovar
Na Câmara teve apenas 6 deputados que votaram contra essa medida. É a medida que vai falar do Médico para o Brasil, mas eu não vou nem me deter à perspectiva do Médico para o Brasil, porque ela é muito próxima a algumas situações que já eram colocadas pelo Mais Médicos, mas de uma forma, a meu ver, ainda mais frágil. Mas eu vou me deter à perspectiva da Agência de Desenvolvimento, porque ela vai justamente criar uma instância, né, uma figura jurídica de direito privado e sem fim lucrativo, que vai permitir aquela perspectiva de reunir diferentes fundos para o financiamento da cobertura universal à saúde. Então, é uma figura jurídica nova de direito privado, com competências amplas, que vai desde execução de política, prestação de serviços, atividade de ensino, pesquisa e extensão e ainda incorporação de tecnologias assistenciais. Modifica a relação entre os entes federados e recoloca o governo federal como prestador de serviços de saúde no âmbito local, já que essa agência ela é vinculada diretamente ao governo federal. Né? E vai se constituir uma agência, mas não é como as agências reguladoras, e ela pode, inclusive, é uma figura jurídica que pode atuar diretamente no mercado privado. Né? A gente tem na Bahia, por exemplo, a experiência da figura jurídica da Fundação Estatal de Saúde da Família, né? E todo o debate que foi feito a respeito do que se teria de precarização e de privatização desse modelo, mas o fato é que esta agência é muito pior, porque, por exemplo, a Fundação Estatal de Saúde da Família ela não pode atuar junto ao mercado privado na área da saúde, e essa agência vai poder fazer contrato com os planos de saúde privados, inclusive para estar organizando a oferta de serviços para os municípios. Bom, e aí fechando, enquanto medidas que comprometem, a gente tem aí o novo financiamento da APS, né, o programa Previne Brasil, que constitui os principais debates no ano que passou, no finalzinho do ano. E aí alguns elementos dessa nova proposta de financiamento que comprometem aqueles pilares. E aí o primeiro deles é essa perspectiva do fim do PAB fixo, porque isso aí marca materialmente a mudança de modelo, de uma perspectiva universal enquanto direito à saúde para uma perspectiva de cobertura. Então, eu tiro o financiamento do serviço que se dava a partir do nascimento das pessoas, né? A pessoa só precisa ser daquele município para que ela, a partir daí, aquele município possa receber o recurso para financiar a atenção de saúde a ela. Então, eu estou aí no PAB fixo e no per capita, na perspectiva universal de financiamento. E ela é substituída pela ideia da captação ponderada, que em outras linhas é a perspectiva da cobertura, né, do cadastramento das pessoas a um determinado programa. Então, eu já tenho aí uma mudança material desse posicionamento. Né? Enfim, não vou trazer maiores detalhes daqui, porque eu estou vendo que algumas pessoas estão comentando, eu não sei se já tem questionamentos, para ver se a gente ganha tempo para os debates. Né? Agora, não podia deixar de marcar que nessa nova proposta de financiamento se elimina o incentivo à estratégia de saúde da família, né? Deixa de ser uma ação estratégica a ser financiada. Nessa forma de financiamento mantém esse tipo de financiamento, de indução via financiamento de alguns programas, mas some a estratégia de saúde da família do rol e também some o núcleo de apoio à saúde da família. Né? O NASF fica sem um financiamento específico. E aí, nesse momento, eu peço licença para a gente fazer aquele mergulho para cima, né? Uma pequena abstração só para retomar o conceito de ideologia, vou tentar fazer isso rápido, para fazer a ponte entre o que eu apresentei aqui e aqueles referenciais que eu trouxe. Então, para a gente trabalhar com a ideia da ideologia, é importante que a gente considere que a ideologia é uma forma determinada de consciência, mas é uma consciência pela qual os homens, né, e mulheres, enfim, tomam consciência do conflito entre as forças produtivas e relação de produção e conduzem até o final. Então, a ideologia é um conjunto de ideias que compõem uma concepção de mundo que é posto em uma ação política. Uma boa ideia, uma ideia interessante que não se constitui em uma ação política não é em si uma ideologia. Então, a ideologia, a gente só pode dar esse nome para o debate que a gente está trazendo aqui no momento em que esse conjunto de ideias ela conforma um referencial teórico que me permite uma concepção de mundo e origina uma prática política, né? Dá base a uma prática política. E enquanto uma orientação de uma prática política tem enquanto um desafio fundamental, e aí uma
uma contribuição de Gramsci, como que essa ideologia ela se mantém uma unidade para manter coeso todo um bloco acimentado, né, que é pautado nessa ideologia. Então, nós estamos imersos em vários processos ideológicos, esses processos estão de alguma forma orientando as nossas práticas, e a pergunta que fica é: que unidade ideológica a gente ainda mantém para organizar as nossas práticas? E aí aqui uma perspectiva minha, e aí já descendo para a realidade, orientar nossas práticas para a manutenção do que a gente vem construindo historicamente, né, no país. Então, uma das coisas que a gente precisa já ter em mente é que esses sentidos da atenção primária sempre foram disputados, sempre houve uma disputa ideológica. Desde a década de 80, vocês devem ter visto já um quadro que a OPAS republicou em 2006, né, que foi estudos de Voure da década de 80, que identificava a PS seletiva, a PS primária, a PS abrangente, o enfoque na saúde enquanto direitos humanos. Então, esse já era um debate, uma disputa ideológica que já acontecia no âmbito internacional e aqui especialmente nos países considerados desenvolvidos, né, nos países europeus. Então, já era disputado, e aqui no Brasil, na nossa história de construção, a disputa ela passava entre a perspectiva integral da PS e a PS seletiva, né, que é inclusive o debate que se instaura no momento que a gente tem a apresentação do Programa de Saúde da Família no país, e é um embate que tem com a reforma sanitária, que naquela quadra histórica da década de 90, que chegava para os países da América Latina, era a perspectiva de APS seletiva, orientada pelo Banco Mundial da Saúde, pela Fundação Rockefeller, e aí a gente constitui na nossa prática um direcionamento para a APS integral. A gente tem uma disputa ideológica, né, no campo discursivo, dos discursos da saúde coletiva versus discursos da medicina, família e comunidade, que inclusive se localiza na constituição do debate entre as pós-graduações e as residências lá no início da década de 80, e aí nesse debate a disputa entre determinação social versus a clínica individual. E, mais atualmente, entra a constituição de todo esse debate a partir do direito universal e cobertura universal à saúde. Então, é fato que esse debate sempre esteve colocado, apesar da gente não necessariamente constituir a consciência sobre eles. E aí, o que fica para a gente são esses questionamentos, e com eles eu vou encerrar essa discussão para a gente bater um papo, que mais uma provocação a vocês que são os atores sociais, os sujeitos da prática, e segundo o Jair Nilson Paim, tem publicado e estudado mais recentemente, e ele continua nesse estudo apesar da aposentadoria, podem se constituir com os sujeitos portadores da antítese. Então, se a ideologia, aí são as questões que ficam para esse nosso debate. A ideologia que orientou a ação política da reforma sanitária brasileira, que em parte informou a APS no Brasil, ainda é suficiente para orientar as ações de resistência hoje, né, se nós entendemos que precisamos resistir a esse movimento maior da cobertura universal à saúde? Será que esse nosso referencial ainda é suficiente? O que a gente precisa trazer de aporte para eles, se considerarmos que não é? Quem que está hoje informando sobre qual o conflito, né? Aquele conflito que Marx diz que os homens tomam consciência, né, a partir da ideologia e leva até o fim. Então, quem é que está informando as consciências sobre que problemas devem ser enfrentados e priorizados, né? Aí, pegando lá de Peixe, naquela ideia de que a prática política ela modifica a demanda social. Quem está definindo a demanda, né? O que está sendo orientado na nossa política pública? A necessidade é de garantia do direito universal à saúde, ou é a garantia da proteção financeira contra gastos catastróficos? E em que medida a ação política histórica, e aí a nossa, junto à atenção básica, proporcionou uma praxis em que a determinação social, que embasa teoricamente essa referência para o território, se constituísse de verdade como um referencial para a compreensão da realidade sob a perspectiva da saúde, né? Em outras palavras, de que forma, nesse processo histórico, de verdade a gente constituir um olhar sobre o território que compreenda ele enquanto uma totalidade em que se envolve determinações de diferentes condições sociais,
né, em que há necessidade de constituição de processos emancipatórios de coletivos e de indivíduos, né, o quanto que nossas práticas favorecem, além da atuação com de determinadas doenças e agravos, o quanto que elas favorecem uma perspectiva emancipatória sobre o território e que favorecem uma participação social. Como é que está isso na nossa prática? Então, esses são elementos para reflexão, e aí só vocês têm condição de fazer essas reflexões e trabalhar sobre essas questões para pensar, e aí encerrando mesmo, com um pensamento do nosso Lukács, para pensar uma praxis nossa atual e que nos coloque enquanto protagonistas nesse rumo histórico, né? Vamos seguir com a maré ou vamos fazer os enfrentamentos para seguir na construção de uma APS abrangente, integral, como a gente vinha constituindo e enfrentando de verdade os desafios que não foram resolvidos ainda, mas que não necessariamente as propostas que estão colocadas aí vão resolvê-los, mas vão sim nos colocar na perspectiva da cobertura universal. Então, o que o Lukács fala para a gente é que uma orientação para a praxis, não importa de que tipo de orientação, que salta utopicamente por cima da situação concreta, da situação atual das coisas, só pode fracassar diante da realidade, né? E uma das nossas situações das coisas, para além do que está proposto, né, enquanto direção do governo, é o quanto que nós de verdade estamos calçados, estamos sustentados nos referenciais teóricos que embasaram as induções políticas, mas que, por algumas pesquisas que vêm sendo divulgadas, não necessariamente reorientou as práticas, né? Vários estudos vão demonstrando que no momento que se pega a dimensão da participação e controle social, das atividades educativas, a gente tem aí uma das áreas de maior fragilidade das ações de saúde da família. Enfim, foram essas os debates, acabou que ficou só com 10 minutos. O meu xará veio aqui e disse que não teria nenhum questionamento, né, até então. Espero não ter sido mais maçante do que eu imagino que tenha sido e aguardo aí ver se alguém tem alguma contribuição. Muito obrigado pela paciência. A Jéssica está perguntando, o que você me diria sobre o programa Saúde na Hora, nesse contexto de fragilização? O programa Saúde na Hora foi um dos que eu citei, e aí eu vou pegar nessa ideia da fragilização da estratégia de saúde da família, porque o programa Saúde na Hora é um dos elementos que traz a desestruturação, especialmente na possibilidade de conformação das equipes, né? Aquele negócio de equipes irmãs, e quem já leu e atua na saúde da família sabe o quanto que aquilo desconfigura toda a proposta de vinculação, de clientela. Então, para além da especificidade do Saúde na Hora, aparentemente o que está colocado é uma desestruturação da nossa experiência nacional, porque ela aponta para a materialização de alma ata. Algo que foi questionado desde 1979. Em 78 a gente já aprovou uma ata, em 79 foi questionada e surgiu a perspectiva da PS seletiva. Então, a estratégia de saúde da família é um dos pilares que, por exemplo, só se sustenta com a perspectiva de um estado de bem-estar, né, ou com a manutenção dessa direção. Então, o que está colocado hoje é uma quebra desse Estado democrático de direito para a assunção de um Estado financiador e de um Estado controlador. E com isso, a desestruturação da estratégia de saúde da família de forma original é um dos meios, né, para que isso aconteça. E isso está se dando com o conjunto desse programa. Saúde na Hora mas, por exemplo, no momento que eu tiro a perspectiva da saúde da família, do NASF, que era um avanço para os desafios que a gente encontra no cotidiano, né? O desafio que o limite da formação profissional nos traz para enfrentar aquilo que a realidade nos traz. A gente constitui um núcleo que possa nos dar um conjunto maior de respostas. E agora esse núcleo já não é mais considerado e há todo um retorno a um debate específico sobre a clínica, e a gente tem claramente uma ameaça
àquilo que a gente via constituindo enquanto estratégia de saúde da família, apesar de todas as limitações que a gente tinha, até inclusive em alguns engessamentos que não davam conta de algumas realidades. A gente precisa considerar isso também. Não dá para pensar que um modelo seria implementado da mesma forma em todos os lugares, mas de verdade, no conjunto, a estratégia de saúde da família nos apontava para a atenção primária integral, e isso é o que está colocado em xeque hoje. Então, a desestruturação da estratégia, em sua essência, ela sim, a gente pode considerar que ela está colocada. O Wesley, ele pergunta aqui o que podemos fazer para mostrar a importância do NASF para os municípios que tentar reverter essa desconfiguração. Isso tudo na perspectiva que os gestores tenham incentivo a manter a equipe e buscar as autoridades superiores recursos ou mesmo a volta do NASF. Bom, aí é uma questão delicada e escorregadia para a gente fazer maiores avanços, né? Fala muito aí, nesse caso, se propor a escorregar. Por quê? O que está colocado me parece um certo estratagema. O governo federal ele não extinguiu os NASF. O NASF segue lá. O que ele extinguiu foi a forma de financiamento, colocando que ela pode ser, isso está no discurso dele, pode ser reconstituída a partir do financiamento de forma total, né? Com a captação ponderada, com a avaliação de desempenho e com o incentivo de outros programas, o município, se quiser, se organize. Isso é escorregadio, especialmente em período de eleição. A gente não sabe o que pode ser feito com isso. Por quê? O que poderia ser uma ação mais efetiva nisso seria o grupo do NASF, os profissionais do NASF, constituírem um grande movimento, um movimento de pressão, e pressionarem tanto os agentes do Estado no Legislativo, quanto o próprio Executivo, especialmente em período de eleição municipal, que é onde se fazem os grandes acordos. Então, existiria uma janela política aí, se o NASF constitui, os profissionais constituem um grande movimento, de lutar para que, dentro daqueles programas de incentivo, apareça novamente o NASF. Mas a grande questão enfim, isso daí é uma escolha que é o próprio movimento que tem que fazer, mas é preciso ter em mente que o que está colocado é uma desestruturação muito maior, que a assunção de um financiamento do NASF agora pode ser instrumental e interessante para determinados interesses políticos, aí falando da direção que pode retroceder e inserir o NASF lá, mas tem uma questão do médio e longo prazo, do que na perspectiva da cobertura universal, cabe para um núcleo de assistência, núcleo de apoio à saúde da família, já que enquanto possibilidades, os trilhos que estão sendo colocados para a atenção primária agora, é a possibilidade de contratação de planos de saúde para dar cobertura à população de forma geral. E eu não tenho conhecimento de que haja algum interesse desse quando a gente vai falar do mercado privado. Então, existe uma possibilidade de pressão do NASF, aí resumindo, junto aos gestores para que de verdade eles garantam localmente esse financiamento independente do nível federal. Existe a possibilidade de organização política do movimento dos trabalhadores do NASF para pressionar o governo federal no executivo ou no legislativo, mas eu creio que junto a isso é preciso ter um debate maior sobre o que está em curso e como que a gente garante que não se desestruture o que a gente vem construindo, e aí é um desafio grande, né? Mas é um desafio que é possível, porque não é a indução política que faz com que as práticas aconteçam. Se fosse assim, a gente de alguma forma já teria resolvido algum dos problemas. Então, da mesma forma que a gente não conseguiu resolver alguns problemas, a gente pode considerar que a prática consciente dos trabalhadores de saúde da família nos seus territórios, e aí articulando com as forças políticas, inclusive com o NASF, possa, por exemplo, garantir uma atuação sobre o território, garantir a importância da determinação social, da participação popular, da participação social nas práticas de saúde. Mas tudo isso vai requerer uma organização que passa, a princípio, por essa leitura de situação, que é o que eu estou tentando aqui contribuir com vocês, para pelo menos ir lançando alguns questionamentos, porque no tempo de uma hora a gente não dá conta de resolver, né, e de propor isso.
mais especificamente sobre o NASF, teria essas possibilidades aí, do lugar limitado da onde eu estou, inclusive me arriscando a escorregar aí, indo para um campo de mais indeterminações do que posições firmes, né? O que acontece a respeito do SUS para atendimento de pacientes com dificuldade de locomoção em suas casas, em que se enquadra esta modalidade? Olha, a Patrícia Valadão, eu não sei exatamente, deixa eu ver se eu consigo localizar onde entra o seu questionamento, porque você fala com os pacientes em dificuldade de locomoção, que na estratégia da saúde da família seriam aqueles que seriam priorizados para visita domiciliar. É isso? Se é nisso que você está colocando, esse é uma das questões que está colocada no momento que a gente vai para essa perspectiva de uma cobertura universal que é orientada para a clínica e que retira o território como um lugar de escolha. Em nenhum lugar das políticas, das ações que foram colocadas, foi extinta a perspectiva da visita domiciliar. E, inclusive, nada indica que haja um retrocesso no que já se vinha se constituindo nas possibilidades de atendimento domiciliar que envolviam processos mais complexos, como internação domiciliar e tal. Nada aponta para que isso saia do cenário, até porque no âmbito privado isso já é um campo de produção, né? Já é um campo de acumulação do capital. A gente tem vários planos, empresas de home care que são contratadas de planos privados para fazer esse tipo de serviço, para visitar as pessoas ou que estão consumindo muito, né, falando aí da perspectiva privada dos planos de saúde, né, ou que estão consumindo muito o plano de saúde, então as empresas vão visitar essas pessoas, ou para as pessoas que dependem e demandam de certo atendimento. Então nada há de indicativo de que isso saia do cenário. A grande questão é a direção política maior que está colocada, e é nisso que eu estou tentando trazer essa nossa reflexão. Quem está mais sujeito à desassistência seguem sendo as populações mais empobrecidas, as populações que vivem na periferia, e aí para essas, que mesmo com a estratégia de saúde da família ainda tem dificuldade de serem atendidas em casa, a situação vai piorar. Não sei se eu consegui chegar na sua questão especificamente, mas o que me ocorre agora, que eu posso tentar ajudar a refletir, não é exatamente uma resposta, seria isso. Como novo financiamento pode alterar o modelo de cobertura universal? Na verdade, o modelo, e aí a delicadeza do que a gente está colocado é justamente essa. O quanto são próximas as palavras, né? Porque o que o modelo de financiamento atual ele estabelece, se a gente for falar de posicionamento macro, ele estabelece um posicionamento a favor da cobertura universal. Mas cobertura universal é diferente de direito universal. Então, o que eu posso dizer agora? De novo, é do que se aponta com essa perspectiva política, mas que a prática histórica ela se dá em ato. Então, no decorrer de 2020, com a pressão dos municípios agora, especialmente os municípios que já têm previsão de desfinanciamento, né, na relação com o governo federal, é a prática do trabalhador em loco, né, de vocês, é que vai de verdade dizer o que vai ser dessa história. Mas o que está apontado pelo novo financiamento é um abandono da perspectiva do direito universal para uma perspectiva de cobertura universal. Então, o modelo de financiamento atual, que é colocado para a atenção primária, no momento que eu tiro o piso da atenção básica, que era uma perspectiva mais de direito universal, e coloco a captação ponderada a partir de cadastramento, eu já estou colocando aí o direcionamento para uma cobertura. E aí, com essa cobertura, eu tenho uma perspectiva da avaliação de desempenho, eu tenho associado a ela uma carteira de serviços que vai estar o elenco dos serviços que serão oferecidos por esses setores. Há uma perspectiva também de constituição de uma lista de pacientes e há alguns programas a serem incentivados, dentre eles a ideia da informatização, né, que tudo isso compõe
uma possibilidade concreta de verdade precificar o serviço da atenção primária à saúde, que da forma como está hoje, a gente não pode dizer exatamente quanto custa uma unidade básica de saúde da família, ou unidade básica de saúde. No momento em que os elementos desse financiamento, o que eu estou chamando de trilho, que estão sendo colocados, no momento que eles se efetivem, se forem levados a fim e ao cabo, há uma possibilidade de eu ter uma lista de pessoas, um conjunto de ações a serem feitas, e um sistema de informação que me permita mobilizar essas informações. Então, com isso, eu posso constituir preço e posso, inclusive, oferecer isso a prestadores privados, sejam prestadores nacionais ou internacionais, como prevê a agência, a ADAPS, né? Essa agência criada com a medida provisória 890, que agora foi aprovada. Então, o que a gente tem agora, a perspectiva do financiamento é um dos elementos, talvez o mais concreto disso, é essa assunção para a cobertura universal, nesses termos do que eu apresentei a cobertura universal. Tá? Mas há sim um esforço, de certa forma, do próprio Banco Mundial de confundir esses conceitos. A gente tem tem várias apresentações que o Banco Mundial vem falando sobre essa proposta, o representante do Banco Mundial vem falando sobre a proposta de estruturação do SUS, e em várias aberturas ele coloca que a Constituição de 88 marcou o surgimento da cobertura universal no Brasil, e não é isso. É direito universal. E aí é diferente. O direito universal eu só preciso ser cidadão, eu só preciso nascer aqui. Cobertura universal eu preciso estar associado, filiado a um plano, estar cadastrado a algum programa. Então, é uma outra perspectiva. E é isso que está colocado para a gente. E é isso que a prática cotidiana de vocês, a partir de agora, vai estar aí constituindo ou não, né? Vai estar nesse jogo entre cobertura universal ou direito universal. E aí só a história, só a conscientização e a ação política nossa que vai dar conta de dizer o que teremos pela frente. E eu espero que com essa conversa tenha contribuído para, pelo menos, sinalizar essas diferenças que estão aí e que para quem está no local fica mais evidente a necessidade de atuação sobre o território e a perspectiva da determinação social, as atividades de grupo, de educação, né, e a perspectiva da educação popular emancipadora. Então, o que está colocado para os sujeitos da prática, para que possa se constituir enquanto sujeito da antítese, para resistir a esse movimento, o que está colocado é agora um investimento maior nessas perspectivas. Né, e aí o nosso desafio é, o que eu fiz até agora, será que agora eu consigo, até agora que eu digo, nesse nosso processo histórico de construção, será que agora a gente consegue reunir esse fôlego para garantir esses pilares no nosso território, ou a gente vai estar sujeito a engolir realmente essa perspectiva da clínica individual dentro do consultório, ou visitando alguns casos mais específicos e, de alguma forma, de verdade, abandonando o nosso direito universal que marcou a nossa história mais recente de Constituição de Estado brasileiro. Né? Enfim, é isso. Se deixarem, eu vou ficar falando. Eu confundi? Ela se confundiu. Mas não é culpa sua não, Dani. Desculpa, Dani, viu? Daniela. Existe uma intencionalidade nisso. Né? Confundir é a alma do negócio. Bom. Então, eu gostaria de agradecer a paciência de quem ficou até agora, até o momento. Peço desculpas aí pelos termos e por uma certa dificuldade, talvez, de estar explicando alguns elementos, mas é porque, como o Thiago, meu xará, já colocou, é uma temática que ela não é exatamente nova, mas agora ela toma um maior peso, e aí se ocupar dela exige realmente um exercício maior de leituras, e até que ela entre em um traquejo melhor, ela leva tempo, e eu espero que minimamente tenha contribuído para vocês se interessarem em buscar alguma coisa, e para isso tem o material do SEBS que eu vou deixar disponível com o pessoal, né? Tem algumas produções que já estão colocadas, e especialmente o que está colocado é a nossa a atuação enquanto sujeito, enquanto ator social, e que é aí de verdade o que está colocado para a gente enquanto sujeito histórico. Né? Então, muito obrigado pela oportunidade, desculpa aí
as incompletudes e as ineficiências e estarei disponível para, se vocês tiverem coragem, para uma próxima. Até mais. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.